Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comemoração de todos os fiéis defuntos. Primeira leitura. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Leitura do livro de Jó 19, 1.23-27. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 23, 24. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Em Cristo todos reviverão. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios 15, 20 e 28. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim, também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então, o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. É esta a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Evangelho. Vós também ficai preparados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 35, 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão.
Assim começa o clamor de um homem que, mesmo coberto de dores, não perde a esperança. Jó, personagem do Antigo Testamento, viveu num tempo em que a compreensão da vida após a morte ainda era nascente. Sua história, escrita provavelmente entre os séculos VI e IV a.C., em meio ao exílio babilônico, é um grito de fé em meio ao sofrimento. Ele representa todos os que, em qualquer época, enfrentam a dor da perda, da injustiça, da doença, e ainda assim, se recusam a perder a confiança em Deus. Jó não fala apenas por si. Ele fala por nós hoje quando também enfrentamos pandemias, guerras, desigualdades, crises existenciais e ecológicas. Quantos de nós, como Jó, já gritamos em silêncio? Por que, Senhor? E no entanto, como ele, somos convidados a cravar na rocha da eternidade a certeza de que a morte não é o fim, que há um Redentor, e ele vive. O Salmo 23 ecoa essa confiança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Esta imagem pastoral tão familiar ao povo hebreu ganha força quando lembramos que na cultura bíblica, o pastor não era apenas um cuidador de ovelhas, mas símbolo de liderança, proteção e presença constante. Em tempos de insegurança, o salmista nos lembra que Deus caminha conosco, até mesmo no vale tenebroso, expressão que pode ser traduzida como vale da sombra da morte. Quantas vezes em nossos dias atravessamos esse vale, no luto, na solidão, na desesperança. E mesmo assim, somos convidados a confiar, estás comigo. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, uma comunidade grega, urbana, marcada por divisões e influências filosóficas diversas. Ele afirma com clareza, em Cristo todos reviverão. Paulo, escrevendo por volta do ano 55 d.C., quer corrigir uma visão distorcida da ressurreição. Muitos ali acreditavam apenas na imortalidade da alma, mas Paulo insiste, a ressurreição é corporal, é total. Cristo é as primícias, o primeiro fruto de uma colheita que nos inclui. Assim como em Adão herdamos a morte, em Cristo herdamos a vida. Essa é a lógica do reino, onde o mundo vê fim, Deus vê começo. E então chegamos ao Evangelho de Lucas, escrito entre os anos 80 e 90 d.C., para uma comunidade que já esperava, há décadas, a volta de Jesus. O tempo passava e a vigilância enfraquecia. Por isso Jesus alerta, ficai preparados. A imagem do Senhor, que volta da festa de casamento, é profundamente simbólica. O casamento, na tradição judaica, era sinal da aliança entre Deus e seu povo. O Senhor vem, mas vem como esposo, não como juiz severo. E os servos que vigiam não são apenas recompensados, são servidos por ele. Que mistério! O Senhor se fazendo servo dos que o esperam com fé. Essa vigilância, no entanto, não é passiva. Não se trata de esperar de braços cruzados, mas de viver com sentido, com propósito, com responsabilidade. Em um mundo marcado pela pressa, pelo consumo e pela superficialidade, Jesus nos convida a manter as lâmpadas acesas, ou seja, a fé viva, a caridade ativa, a esperança firme. Ser vigilante, hoje, é ser solidário, é lutar pela justiça, é cuidar da criação, é consolar os que choram. Celebrar todos os fiéis defuntos não é apenas recordar os que partiram. É afirmar que a morte não tem a última palavra. É renovar nossa fé na ressurreição. É assumir o compromisso de viver como quem crê na eternidade. É olhar para o túmulo e ver nele, não um ponto final, mas uma vírgula, na história que Deus continua escrevendo. Deus age no mundo, e age através de nós. Quando consolamos o enlutado, quando rezamos pelos que se foram, quando lutamos por um mundo mais justo, tornamo-nos sinais do reino. A morte que parecia invencível foi vencida, por Cristo. E nós, seus discípulos, somos chamados a viver como ressuscitados, desde já. Nesse contexto, o gesto de acender velas no dia de finados ganha um profundo simbolismo. A vela representa a luz de Cristo, que vence as trevas da morte. Ela é sinal de presença, de memória viva, de oração que sobe ao céu.
Quando acendemos uma vela no cemitério ou diante de uma foto, estamos dizendo: a vida continua em Deus. É um ato simples, mas carregado de fé. Em cada chama há uma história, uma saudade, uma esperança. E Deus, que é luz, se faz presente ali. Irmãos e irmãs, hoje podemos ver a ação de Deus e a esperança da ressurreição refletidas em situações concretas do nosso cotidiano. Pensemos, por exemplo, nas famílias que, após perderem entes queridos, durante a pandemia, assassinatos ou em acidentes, encontraram consolo na fé, nas celebrações comunitárias e na solidariedade dos vizinhos. Profissionais da saúde que enfrentam jornadas exaustivas, tornam-se verdadeiros pastores, conduzindo pacientes pelo vale tenebroso com compaixão e coragem. Educadores que, mesmo diante da violência escolar ou da evasão, continuam semeando esperança nas salas de aula, são como servos vigilantes, mantendo acesas as lâmpadas da formação e da dignidade. E há também os que exercem a escuta, acolhem o luto com ternura, ajudando famílias a transformar a dor em oração. A esperança na ressurreição é compromisso com a vida. Não uma esperança vaga, mas uma certeza que transforma o presente, que nos faz vigilantes, solidários, comprometidos, que nos faz olhar para os túmulos com lágrimas, sim, mas também com fé, porque como Jó, podemos dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Oremos. Senhor da vida, neste dia em que recordamos os fiéis defuntos, elevamos a Ti nossa oração, carregada de saudade, mas também de esperança. Sabemos que em Ti a morte não é fim, mas passagem. Como Jó, queremos cravar na rocha da fé a certeza de que nosso Redentor vive, e que mesmo quando tudo parece ruir, nossos olhos ainda Te contemplarão. Diante das velas acesas nos cemitérios, vemos mais que chamas, vemos histórias, memórias, orações silenciosas que sobem ao céu. Cada vela é sinal da luz que vence as trevas, da fé que resiste ao tempo, da presença que permanece. Que essa luz nos inspire a sermos também luz no mundo, no trabalho, na família, na comunidade. Senhor, ensina-nos a manter nossas lâmpadas acesas com ações concretas. Que sejamos vigilantes como os profissionais da saúde que, mesmo exaustos, continuam cuidando com compaixão. Que sejamos fiéis como os educadores que, diante da violência e da indiferença, seguem semeando dignidade nas escolas. Que sejamos solidários como os voluntários que, após enchentes ou perdas, ajudam a reconstruir vidas com generosidade. Ajuda-nos a transformar o luto em compromisso. Que a saudade dos que partiram nos leve a cuidar melhor dos que ainda estão conosco. Que a dor nos torne mais sensíveis à dor alheia. Que a fé na ressurreição nos leve a lutar por justiça, por paz, por vida plena para todos. Que cada gesto nosso uma escuta, uma visita, uma oração, seja sinal do Teu reino que já começa aqui. E quando a noite cair e o silêncio dos túmulos nos fizer calar, reacende em nós a certeza de que Tu vens, Senhor. Vens como esposo, como pastor, como redentor. E nós queremos estar prontos, com os rins cingidos, com o coração desperto, com a alma em paz. Que nossa vida seja uma vela acesa diante de Ti, iluminando o caminho dos que ainda caminham e honrando a memória dos que já repousam em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.